Então, sem mais delongas, vamos colocar um pouco de mão na massa. Então, estou utilizando o ambiente Windows, creio que a maioria também utiliza o ambiente Windows. Então, eu coloquei um passo a passo aqui. Então, a primeira coisa, se você já não tiver, instalar o seu Champ ou alguma coisa do tipo, para ter um Apache, um MySQL, um PHP. Deixei o link do Champ. Instalar o Composer, que gerencia os pacotes de dependência do PHP, que vão estar utilizando ele para instalar o Laravel. Instalar o SQL Log ou outro para gerenciar e manipular o nosso banco de dados. E instalar o Visual Studio Code para editar o nosso código. Tem também aqui eu coloquei uma extensão que facilita o nosso desenvolvimento com o Laravel. Então tem alguns preenchimento automático, coloca alguns users lá em cima para facilitar mesmo o desenvolvimento. E opcional, depois eu vou estar mandando a modelagem de banco de dados. Então, depois da instalação do nosso ambiente, vamos estar criando o projeto do Laravel. Aproveitando também, então, eu pensei aqui, nós vamos estar fazendo uma bíblia. Então, vamos ter alguns conceitos de relacionamento, alguns insert, delete e etc. Vamos CRUD mesmo e também vamos falar de autenticação, vamos utilizar o Santum e o JWT. Então, vou estar instalando aqui na minha área de trabalho mesmo, então eu vou estar utilizando, pegar o comando aqui, ó. Então, Composer, Create, Project, espaço Laravel, /Laravel e o nome do projeto. Então, vou estar colocando aqui Bíblia. Digitei errado aqui o C, foi um C a mais. Então, vou dar um pause agora. Quando finalizar a instalação, voltamos. Então, finalizou a instalação aqui. Para vocês entenderem o projeto também. Vou abrir bem o modelo aqui. Então, nós vamos ter uma tabela de testamento, onde vai estar armazenado o Novo ou o Velho Testamento. Vamos ter uma tabela de livro, que vai ter um vínculo com a tabela de testamento, que são os livros, né? Gênesis, Mateus e etc. E temos a tabela de versículo, onde vai ter um relacionamento com o livro, que são os versículos da Bíblia mesmo. Então, vai ter o número do capítulo, o número do versículo e o texto em si. Vamos estar acessando o projeto aqui. Vou dar um CD Bíblia, acessei o projeto. Vou dar um PHP Artisan Serve, que é o ambiente de desenvolvimento do Laravel. Então, se nós acessarmos esse endereço aqui, nós podemos já testar e ver se está funcionando. Se aparecer essa tela para você, então está funcionando. Vamos abrir o projeto no VS Code. Code. Ele abre, se já estiver na pasta, ele abre o projeto lá no VS Code já. Então aqui as pastas que eu dei uma breve explicada lá no início do curso. Então tem os app, que tem HTTP, tem o controle, os middles, o kernel, os modules, Bootstrap, onde tem as views de inicialização do framework, config, que tem as configurações que eu falei para vocês que os nomes são bem sucintos. Então o Sanctum, já vem instalado o Sanctum, por isso que eu vou iniciar com ele a autenticação. Então tem uma configuração de app, configuração de filas, configuração de database. Tem as databases, que vai ter as migrations, já vem alguns padrões no sistema. Tem as rotas, resources, que são as views, como o CSS, JavaScript, storage e o .env, que nós vamos estar configurando agora a nossa conexão com o banco de dados. O nome do sistema, então vou colocar aqui Bíblia, curso. O ambiente local já está em produção, o AppKey, que é uma chave de segurança que o sistema gera, e o app se ele está em modo de debug ou não. Então ele está true porque ele está em ambiente de desenvolvimento. E aqui o localhost é a URL do sistema. Aqui temos a conexão com o banco, vem definido já a conexão MySQL, o host, o nome da database e o usuário e senha do banco. Como nós estamos utilizando o ambiente de teste, está o usuário root e a senha está sem senha. Vou definir aqui o nome da database, Bíblia. Vou estar acessando o meu SQL Log.
E vou estar criando a base já. Então, Bíblia, TF8. E aqui o TF8. Deixa eu definir o TF864. E aqui o TF8 general. Então, criei minha Bíblia. Criei o banco, né? Então, vou acessar lá o Rotas para exemplificar um pouco do que eu expliquei no começo. Então, por padrão, já vem definindo a rota Welcome, que tá essa view está lá na nossa Resources Views, que é essa página aqui. Então, esse aqui é o que mostrou lá quando nós executamos. Vou apagar aqui, vou colocar só um texto aqui. Vou atualizar lá a página. Estou atualizando aqui, ele deu um erro aqui, vamos ver o que aconteceu. Ele está falando que não pode ter um espaço lá no nosso .env no nome da app. Então, para definir um espaço aqui, nós podemos colocar entre aspas. Atualizando a página, então ele mostrou a Bíblia. Também temos a rota, uma rota definida lá em API, que já vem com o autenticador Santum, mas eu vou estar criando aqui uma outra só para exemplificar também. Então, get, então o nome, teste, criar uma função aqui dentro e vou dar um return teste com sucesso. Finalizamos, agora vamos abrir o nosso Insomnia. Então, vou criar uma nova request aqui, vou colocar o nome de Bíblia. E aqui eu vou criar um endpoint chamado teste, do verbo get mesmo. Pegar o nome da URL aqui. Então, se vocês se lembram, nós temos que colocar API barra o nome da rota que nós criamos. Então, API barra teste. Vou dar um inserir, então ele retornou um OK e um teste com sucesso. Aqui tem um header com algumas configurações. Também podemos definir aqui um accept application JSON. Só retornar o JSON.